Beleza, então, na aula de hoje, a gente continua com o tema features, né? O características, como queira na tradução. Eu não gosto muito dessa tradução características, que ela não passa exatamente o significado, o meaning, né? O meaning da palavra em inglês, feature. A palavra em inglês, eu acho que ela é perfeita, ela define corretamente o que a gente entende, a gente da área de visão computacional, de visão robótica, ela entende como sendo uma feature. Então, para mim, não tem uma tradução, tanto que eu, às vezes, em textos em português, eu prefiro usar feature mesmo, é uma palavra que já se aportuguesou. Mas ela vai no sentido de você detectar coisas da imagem, né? São coisas detectáveis, a gente vai entrar na essência dela daqui a pouquinho. E uma base para ela, uma introdução para ela, foi a parte de filtragem de imagens, que a gente viu na aula passada, que através da operação de convolução, né? Convolução de um filtro com uma imagem, a gente consegue, dependendo do tipo que a gente, de filtro, dependendo dos valores, né, que a gente colocar na máscara do filtro, a gente consegue efeitos diferentes, significa que a gente consegue extrair coisas diferentes. Então, a gente consegue extrair desde textura, por exemplo, a gente consegue, na verdade não é extrair, consegue realçar, é para isso que serve o processamento de imagem, né? Para realçar aquilo que é de interesse para as fases seguintes, né? E esse interesse para as fases seguintes, né, que são as features, não significa que a gente já passando aquelas filtragens, você não extraiu as features ainda. Você apenas realçou, você melhorou, né, a sua imagem de alguma forma. Então, por isso que é bom sempre que a gente veja antes o processamento de imagem, pelo menos uma ideia básica, para depois passar para essa parte de features que a gente vê na aula de hoje. Então, a gente vai ver um conceito mais teórico do que são as features. Vamos voltar a tocar no quesito, né, que a gente já viu na aula passada. Falar mais sobre arestas, contornos, curvas. A gente vai falar sobre cantos também na aula de hoje, que é muito importante e que deu um boom aí nessa detecção de features, né? Inclusive hoje, como surf, sift e várias outras derivam de cantos. E a gente vai ver Huff também, né? Transformada Huff. E aí depois, a partir das próximas aulas, a gente entra em features mais não geométricas, né? Que a gente diz. Legal. Então, o que são features? No conceito da palavra, a gente pode classificar elas em global e em local. Uma feature global a gente pode entender como uma propriedade global de uma imagem, ou de parte dela, né? Por exemplo, se eu pegar uma região e calcular a média dos níveis de cinza ali naquela região, desde que eu tenha uma localização, né, de um pixel, por exemplo, pixel central daquela área. Então, ali nesse pixel central aqui, na região, a média do nível de cinza é essa daqui, pois para mim é uma informação, né? É algo que eu consigo dar um significado a isso, né? Dependendo, por exemplo, se essa média dos níveis de cinza me levar a uma cor vermelha, eu posso dizer que aquilo é uma determinada fruta, né? Ou, sei lá, identificar outra coisa qualquer com isso. Então, a feature ela é global, né, nessa hora, e também ela pode ser local. Aí, local, a gente está tratando de uma parte, né, pequena da imagem, com determinadas propriedades especiais. Por exemplo, um círculo, né, uma linha, uma região com uma determinada textura, né, numa imagem de intensidade, né, se eu estou procurando por um tabuleiro de xadrez, por exemplo, pequenininho, né, ok? Por exemplo, uma parte plana numa imagem de profundidade, aquela parte plana pode me indicar alguma coisa, né? Pode me indicar que aquilo é uma, não sei, uma superfície,
um plano dentro de uma casa, alguma coisa assim, uma parede, né? Sei lá. Então, nessa hora, ela tem um conceito local. É mais do que isso ainda, eu diria. Às vezes, eu sempre estou aqui relacionando isso com coisas que você dá um significado, né? Que você dá uma aplicação, digamos assim, para isso. Mas, às vezes, o próprio fato de você extrair um valor de uma imagem, esse valor a partir de alguma coisa, pronto, isso aí já pode ser utilizado como uma feature, desde que ele tenha uma localização, né? Tá? Então eu falei em valor e falei em localização, duas coisas, né, que eu tenho que ter. Então, de fato, numa definição mais teórica, inclusive está no livro do Truco, essa definição, features são partes detectáveis, aí está, né, a localização, precisa ter um local, se eu não souber o local, não vai adiantar de nada para mim, né? De uma imagem e com algum significado. Esse significado ele pode ser um significado mais prático, como eu falei, ou pode ser um significado mais teórico também, né? Desde que tenha, né, esse significado, beleza, isso para mim pode ser entendido como uma feature, né? E faz parte das operações iniciais aí nos sistemas de visão, a detecção, né? Eu diria que, se bem que detecção seria já o realce e localização, né? Em alguns autores definem, não, detecção não é só realçar. Detecção é realçar, realçar é aquela parte de filtragem ou outra operação qualquer aí que eu tenha, que eu consiga fazer para realçar as features, e também localizar. Envolve essas duas partes, né? Eu tenho que ter a localização. Normalmente, quando a gente fala em relação ao significado, porque uma feature está associada a elementos de interesse na cena, via o processo de formação de imagem. Então, por exemplo, uma variação alta da intensidade causada por contornos, né, isso tem um significado para mim. Eu posso dizer, olha, isso aqui é uma aresta. Se eu tenho uma variação, né, o que é uma aresta? É quando você sai de uma região com uma determinada cor e você passa para uma outra região com uma determinada cor. O simples fato de você mudar de cor, mas continuar no mesmo plano, tudo bem, você ainda tem ali uma aresta, continua tendo uma aresta. Mas em algumas situações, essa mudança de cor, ela significa que os planos podem estar em posições diferentes, por exemplo, né? Aí, se você estiver estudando em 3D, aquilo pode significar uma borda de um objeto, né? Que você chegou na borda do objeto e talvez venha ali uma parede, alguma descida, alguma coisa assim, né? Tá? Então, assim, tem um significado isso. Quando você detecta uma borda, né? Se detecta uma variação da intensidade, né? Ela significa alguma coisa, né? Alguma mudança está acontecendo ali. Também, né, se eu tenho regiões com o mesmo nível de intensidade, uma região uniforme, né, pode ser que eu tenha um plano ali, né, certo? Dificilmente eu vou ter, se eu tiver uma diferença entre dois planos, com uma parede aqui no meio, provavelmente o nível de cinza vai ser diferente de uma e de outra. Eu vou ter diferenças aí na hora que chegar na borda, vai dar diferença. Aí não vou ter regiões planas, né? Tá? E outras vezes a gente procura features também que não se traduzem em alguma característica como essas que eu estou falando, né? Como, por exemplo, os arranjos particulares. Uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira, se a gente pensar no wireframe de uma cadeira, a gente pensa numa série de arestas, né, concatenadas, com alguma distribuição já pré-arranjada. Aquilo pode levar a gente a determinar que aquele objeto é uma cadeira, né? Então, se eu tiver alguma coisa que tem essa invariância aqui, que eu consigo de qualquer posição enxergar isso como o mesmo arranjo, provavelmente isso é uma cadeira para mim. Então, quando eu falo essa questão da invariância, isso é importante, porque não importa a posição e a orientação que eu tiver um objeto na imagem, as features que eu extraí desse objeto, elas têm que me levar ao mesmo significado.
né, se eu tiver apenas aquele objeto ali na imagem, por exemplo. E algumas vezes, se esse agrupamento que eu faço, por exemplo, se eu tiver um ponto nessa posição, sair de aresta e ir para ponto, né? Um ponto nessa posição, um ponto nessa, ou com essas determinadas configurações, eu estou determinando aí uma invariância, que não importa de qual lado que eu estiver olhando, eu vou estar sempre enxergando, conseguindo mapear, né, essas features no mesmo objeto. Então, essa questão da invariância ela é importante. E o pessoal começou a estudar isso muito, né? E aí, por isso que chegaram à conclusão de que os cantos, que a gente vai ver mais à frente, eles são as melhores estruturas que a gente consegue extrair de uma imagem que permite a gente extraí-los, né, de uma forma invariante, desde que a gente consiga extraí-los, né? Ok? Ou seja, então quando a gente fala de feature, tem que ser alguma coisa que a gente consiga detectar, né, que seja fácil para a gente extrair da imagem. Né? E a segunda questão é que tem que ser detectável, significa que eu tenho que ter um algoritmo, né, para extrair. Hoje em dia, os algoritmos de detecção já estão partindo, tá deixando de ser esses algoritmos feitos, né, empiricamente ao longo dos anos. Eu vou tentar passar isso para vocês na próxima aula, e a gente está partindo para colocar essa parte dos algoritmos de detecção dentro também da própria arquitetura. Significa de aprender como detectar. Se eu tiver uma rede, né, que consiga eu colocar ali dentro uma parte que vai aprender como detectar, quais são os... Aí a gente consegue incluir essa parte de localização também, ok? Então, assim, se não tiver como eu detectar, não adianta nada. Se eu estabelecer aquilo, isso aqui é uma feature muito boa, mas eu não tenho como detectar ela, eu não tenho um algoritmo, né, para detecção daquela feature, então, ok? É isso que a gente está querendo dizer, né? Normalmente, features diferentes são associadas a algoritmos diferentes. Então, se eu tiver arestas, por exemplo, provavelmente eu vou usar um filtro de Sobel lá, né, que a gente viu na aula passada, para extrair arestas. Se eu tiver um plano, né, uma região uniforme, provavelmente um filtro média, né, vai me ajudar a determinar ali uma... Tá ok? Qual é a... se eu tiver uma textura, né, provavelmente eu vou usar lá o Laplaciano, né, e aí depende do tipo de feature que eu estou tratando, eu vou ter um algoritmo diferente para a detecção dela, né? Ok? O importante é que a saída aqui, quando eu falo em detecção, eu tenha a posição, né? Pelo menos, que ela está na imagem, posição que ou na cena, né? Se eu quiser, no fundo eu vou traduzir isso para a cena. Por isso que é importante eu pôr aqui na cena, nessa posição, o que eu tenho de feature, essa feature. Eu posso extrair mais de uma feature da mesma posição, né? Tá? Mas para cada feature dessa eu vou ter a posição, que ele se refere na imagem, né? Posição aí pode ter também outras coisas, como orientação, qual é o nível de intensidade ali naquela posição, qual é se eu tiver já, né? Qual é o tamanho, por exemplo, né? Então, se eu estiver tratando de uma aresta, por exemplo, eu posso pegar um ponto central nessa aresta e dizer, olha, ou o ponto inicial ou o ponto final, né? Qualquer um deles, e dizer, olha, essa aresta aqui, a posição dela, esse ponto aqui é o ponto central dela, né? E ela tem esse tamanho e ela tem essa determinada orientação em relação à sua imagem, né? Ok? Se eu tiver outras features, eu vou ter provavelmente outras formas de descrevê-la, né? O importante é que a saída do algoritmo seja um descritor de features. Eu posso, por exemplo, utilizar uma lista, né? Olha, não, coloca lá, pensa uma tripa pendurada, né? Esse aqui é o primeiro pixel e ponteiros, uma lista ligada, né? E ponteiros para os próximos pixels dessa aresta. Claro, para cada pixel desse eu vou ter uma posição, né? E no final eu tenho a conexão aí, vários pixels conectados, e isso me dá um descritor, né? Bem eficiente aí para armazenar uma linha, ok? Então, esses são os dois problemas principais aí, significado e
detecção, posição, na verdade, né? Então, já que eu falei bastante de arestas, vamos retornar a elas. Arestas, ou também chamado de bordas, né? São pixels ou regiões da imagem onde o valor da intensidade possui uma variação brusca, certo? Então, usando esse conceito aqui, uma região onde eu tenho uma linha só e da mesma cor dos dois lados seria uma aresta. A gente pode entender que isso é uma aresta também, mas só que nós damos um nome diferente para isso, porque eu tenho só uma linha aí no meio, né? E dos dois lados da linha, o mesmo valor do nível de cinza. Tá? Isso para mim é uma textura, né, que eu joguei no meio. Aliás, eu não consigo extrair uma linha só usando um detetor de aresta. Pode ser até que consiga, né, porque normalmente essa linha ela vai ter mais de um pixel quando chegar ali, né? E o valor vai alterar e vai dar um realce e vai jogar para cima o detetor de borda. Mas nessa hora, só para diferenciar o conceito de onde eu tenho realmente uma região de uma cor, né? E a outra região colada com essa, sendo de uma outra cor. No conceito original, isso aí é o conceito mesmo de borda para gente. Se eu tiver uma linha, eu posso jogar para uma outra parte, posso jogar para uma parte de textura. Tá? Então, só para diferenciar esses dois conceitos, eu vou colocar exemplos na seguida. Então, assim, bordas são importantes, né? E aí, o problema de detecção de bordas, ou detecção de arestas, né? Ele pode ser colocado como, dado uma imagem, vamos considerar que essa imagem tem erros, né? O que eu quero fazer é localizar as arestas geradas pelos elementos da cena, não pelo erro, gerada pelas bordas. Então, no final, posso ter uma estrutura onde eu tenha aresta 1, posição do pixel central é essa, tamanho da aresta é essa, e orientação é essa, com determinada orientação. Então, legal. Isso para a primeira aresta, para a segunda, para a terceira, para quantas arestas eu tiver na minha imagem, né? Ok? Isso seria a resposta pretendida, né? Para um algoritmo eficiente aí de detecção de arestas. Tá? Existem alguns algoritmos na literatura, normalmente, né, trabalha essa questão do erro aí antes, ou trabalha durante essa questão do erro, durante a detecção. Então, assim, por que a aresta interessa para a gente, né? Na verdade, a gente faz uma imagem mental, né? A gente consegue fazer uma imagem mental de objetos, né? Usando só as arestas deles, né? A gente pode entender que, sei lá, uma caixa, por exemplo, é só as arestas conectadas, né? Isso aí para a gente já dá a ideia, isso é uma caixa, quando a gente vê as arestas, ok? Sem levar em consideração a questão das sombras, né? Tá? Mas normalmente arestas aparecem, né? São coisas assim que os nossos olhos, por exemplo, conseguem captar, né? Muito bem as arestas que a gente tem numa determinada cena, né? Ok? Legal. Então, arestas para nós são curvas, né? Ou contornos, não precisa ser necessariamente uma linha reta, né? Mas a gente pode entender que é uma cadeia de pixels, né? Conectados aí, que vai dar alguma conformação de linha, né? Para gente, ok? E elas são elementos básicos aí para muitos algoritmos na área de reconhecimento de padrões, na área de visão computacional. Tem muitos algoritmos que se utilizam de arestas. Então, se eu quiser detectar uma porta, por exemplo, detectar uma janela, né? Já falando uma coisa mais prática. Provavelmente, se eu detectar 4 arestas ao redor da janela e depois sair detectando as arestas inclinadas ou vertical, né? No caso de uma porta, do desenho propriamente dito da minha porta, eu consigo identificar, isso aqui é uma porta, né? Claro, isso não dá para generalizar, dizer que todas as portas são aquilo, mas pelo menos aquela porta específica a gente consegue detectar a partir da detecção das arestas, dos contornos, né? Tá? Vamos botar aqui um exemplo, vamos ver se vocês conseguem descobrir o que é isso aqui.
Vamos lá, pode falar. Se alguém tem um chute aí, pode dizer o que é. Estou mostrando só as arestas, né? E aí, ideias? É boa interação por conta disso, né? Deixa eu botar o desenho. Pronto, agora já aparece mais uma frigideira com 2 ovos, né? Em cima da frigideira. Mas se eu colocar só as arestas, já dá. Agora que vocês sabem, né? O que é, vocês já liga automaticamente. Só pelas arestas já dá para entender, né? Tá, o desenho não está muito legal, não, mas mais ou menos é isso. Isso aqui dá para entender o que é só olhando as arestas. Um lago, talvez. Pode ser um lago, né? Espera aí, vamos ver. E aí? Um violão. Ah, melhor, né? Então tá vendo a questão da invariância, né? Realmente, agora tá legal, né? Mas se eu apresentar nessa posição ali inicial, provavelmente vai complicar muito a vida, né? Ok? Então só as arestas sozinha não dá para entender que isso é um violão também, né? Eu preciso de ter algo mais. Mas ela é um elemento. Quando virou aqui, imediatamente você já disse, é um violão. E né? É o que dá para entender. O violão, um violoncelo, sei lá, alguma coisa, algum instrumento musical aí, de corda, provavelmente, né? Então é importante a gente entender o que são os arestas, né? Tá? E aí, assim, a literatura define esses tipos de arestas, né? Step, ridge e roof, mas essas duas de baixo aqui, eu diria que está mais para texturas, né? Do que para arestas. E no conceito do que a gente entende mesmo que é uma aresta, é algo parecido com isso aqui. Eu venho com um nível de intensidade e esse nível muda, né? Completamente de uma região para outra. O que acontece é o seguinte, essa mudança, ela não é assim como está colocada aqui. Mesmo que ela seja assim, na cena física onde ela ocorre, você chega com uma cor e de repente vai para outra cor, os nossos olhos não conseguem captar dessa maneira. Para a gente, vai ter sempre uma suavização aqui embaixo, né? Antes de eu mudar do nível de cinza de um para o outro, eu vou ter alguns pixels ou alguns cones, né? Nossos vão, aqui nesse canto, já vão entender também como sendo um pedacinho desse nível de cinza. Então, isso aqui, na verdade, vai ser suave, vai ser mais suavizado. É o que a gente chama de efeito Mac Band, banda de Mac, né? A gente chama isso. E aqui em cima também, não vai chegar assim quebrado uma vez, né? Quando chegar aqui em cima, ele vai ser mais suave. Então, mesmo que a aresta, veja o que eu estou dizendo, mesmo que a aresta na natureza ela ocorra dessa maneira, você passa de um ponto para o outro já de uma vez, né? Nós, por questões dos nossos sensores, vamos entendê-la como algo mais suave, que aqui já vai começar a subir e depois aqui também já vai estar mais baixo um pouquinho, bem próximo da aresta, né? Mas tudo bem, são erros, né, que os nossos sensores têm e esses erros já são providenciais. Então veja que aqui eu saio de um nível de cinza e vou para outro, é o conceito exato de aresta. Esses dois aqui de baixo já eu posso entender que são texturas, né, no nosso conceito aí de matemática. Aqui eu tenho de um lado, eu tenho um nível alto no centro, e dos dois lados eu tenho níveis baixos. E o mesmo aqui, né? Eu tenho alto aqui e baixo aqui, né? Lembrando que nos nossos sensores isso aqui também vai ser tudo suavizado, né? Tanto esse quanto esse. Ok? E nas imagens que a gente pega, né, no computador, eles também estão suavizando. Tá? Bom, um algoritmo aí para extrair a aresta, ele passaria, então, a gente já viu na aula passada, essa segunda parte aqui, né? Que é o realce das arestas propriamente dito, mas a gente já viu também, né, filtros que fazem essa primeira parte, mas só que a gente não chegou a citar isso em muito mais detalhe na aula passada,
Então, um algoritmo para detecção completa de arestas, ele passa por essas 3 fases. Passa pela suavização do ruído, né? Lembrando que uma imagem, para mim, é alguma coisa que tem ruídos. Então, o que eu tenho que fazer é suprimir os ruídos, sem destruir as arestas, né? Eu preciso ter as arestas lá após passar esse suavizador, né, que a gente chama. Então, tem que suavizar, mas sem destruir. Normalmente se assume que as arestas têm o que a gente chama de ruído gaussiano, né, ruído branco, né, significa que a média é 0, né? Basicamente é isso, e ele está ali ao redor da média, ou para a esquerda, se quiser entender para cima ou para baixo, né, ao redor do 0. Tá? Ou seja, tem ruído para menos ou para mais. Né? O nível de cinza que está lá não é realmente o nível de cinza que está na cena. Ele está para menos ou para mais, né, do que aquele lá da cena. O sensor detectou ele errado, né? Ok? Não só erro do sensor, mas tem vários tipos de erro aí. A gente não vai entrar nisso agora. Não sei se talvez a gente volte nos tipos de erro, mas basicamente assume-se que eu tenho um erro gaussiano e eu tenho que eliminar esse erro sem destruir as arestas. E aí existem filtros que a gente pode utilizar para isso. Na aula passada a gente viu o filtro média, né? A gente viu o filtro mediana, o filtro gaussiano, né? O gaussiano é um ótimo suprimidor de ruídos, né? Ok? E o gaussiano é melhor porque ele mantém, veja, se o pixel estiver em cima da aresta, ele dá um valor mais forte, né, para aquele pixel. Significa que ele vai continuar em cima da aresta, né? Se ele está fora da aresta, aí provavelmente ele não vai alterar a estrutura da imagem. Essa que é a ideia do gaussiano. Só vai distribuir um pouquinho o erro, né? Vai pegar o erro e jogar de um pixel e jogar para os outros vizinhos. É isso que ele faz. Sim, após suavizar, então tem a parte de realce. Seria projetar um filtro que responda a arestas, né? Onde eu tiver aresta, eu tenho que ter um valor alto. E aquele filtro que a gente viu lá na aula passada, o Sobel, teve outros que a gente viu também, né? O Prewitt, o Roberts, eles fazem exatamente isso. O Sobel já está suavizado, né? Depois a gente vai ver direitinho isso. Mas o Prewitt e o Sobel, não, eles fazem exatamente isso aqui. Quando eu tiver uma borda, ele dá um valor alto. E se eu tiver uma região que não é borda, ele vai dar 0, né? Se eu tiver uma região toda com o mesmo nível de intensidade na imagem, ele joga os pixels todos para 0 ali, né? Na imagem de saída, ou nas imagens, né, de saída. Normalmente a gente passa filtros em mais de uma direção, né? As arestas não estão numa direção única, ok? Legal, uma vez que eu tenho essa imagem realçada, né, o resultado da aula passada é uma imagem realçada, aí sim a gente pode partir para a localização. Como é que seria a localização? Tá, eu sei que eu tenho valores altos em aresta e valores baixos, 0, né, fora de arestas. Então se trata de eu sair percorrendo esses valores altos e decidir quais deles, né? Obviamente eu vou ter ali máximos locais, eu vou ter um que é realmente o máximo, né, da aresta, mas lembra que devido Mach Band, né, devido a problemas do ruído, pode ser que eu tenha mais de um máximo local, né? Então é sair percorrendo essa imagem e decidindo quais são os máximos globais, né, daquele ponto ali. Fazendo isso, eu vou estar afinando a minha aresta, né? O ideal é que a minha aresta tenha um pixel só de largura. Se ela estiver inclinada, tudo bem, vai ter os pixelzinhos, né, na diagonal, tá, ok? Mas ela está conectada na diagonal, na vertical, por um único pixel. Não tem mais de um pixel na aresta, só tem um, né, de largura, que a gente está querendo dizer, ok? Ou seja, aí estabelecer um valor mínimo também, né, para a aresta, porque se eu tiver um valor muito baixinho, por exemplo, aquilo pode não ser uma aresta, pode ser um erro, né, ou pode ser alguma coisa, um brilho, né, que já apareceu na imagem, que dá a sensação de que... Então eu tenho que saber decidir aí, realmente essa fase da localização, ela não é tão simples, né, tem uma implicaçãozinha aí, certo? Legal. Aí o que o Kenny pensou? A gente não tinha ainda muito essa história do gaussiano, mas ele sabia que a imagem tinha ruído, e aí o que ele propôs, o que se fazia na época, né, era para
eliminar o ruído, convoluir essas imagens com filtro gaussiano. Certo? Passo 1 é isso, né? Passo 2, para eliminação do ruído, né? Passo 2, realce, e 3, localização. A ideia dele foi, por que não eu pegar, aqui só para relembrar, né? O gaussiano é essa função, o gradiente dele é essa, né? Lembrando que o gradiente em 2D tem duas direções, em x e em y, e o laplaciano, né? Que a gente já viu na aula passada também. Né? E aí o que ele pensou, se eu pegar a minha função f e convoluir com a gaussiana, eu vou estar suprimindo o erro. Beleza, e aí depois eu poderia jogar um detetor de arestas, né? Em cima disso, né? Em cima do f convoluído com g, mas veja que aí são 2 passos, né? O meu algoritmo, eu vou ter que passar 2 vezes, 2 filtros, né? Se eu pensar que o gradiente, né? Que é esse filtro aqui, ele pode ser também representado em forma de filtro, né? Né? Aquele menos meio, 0 e meio do outro lado, né? Em x e isso em y. Isso aí vai me dar um outro filtro em cima do primeiro, que é o gaussiano. Um filtro, depois o outro, que demora, né? Aí o que o Kenny teve ideia de fazer é jogar os dois de uma vez só. Para jogar os dois de uma vez só, basta pegar esse f e tirar para fora, né? Usar uma propriedade de linearidade, né, da convolução, e fazendo isso eu posso pegar esse f, jogar para fora e calcular a derivada da gaussiana e aplicar isso aí como filtro único na minha imagem. Então, assim, essa ideia de passar o gaussiano, calcular o gradiente do gaussiano e passar isso na imagem, ela veio do Kenny, o algoritmo dele lá, que ele mostra lá esses resultados, né, há muito tempo atrás, década de 80, isso ainda. Ele pensou, ao invés da gente fazer isso, por que a gente não faz isso? Uma das primeiras propostas, que é utilizado até hoje, né? E aí o resultado é o mesmo que se disso aqui, né? Passar a gaussiana primeiro, para depois calcular o gradiente, né? Passar a gaussiana, estou eliminando ruído, né? Depois calculo o gradiente em cima da imagem, com ruído eliminado, é a mesma coisa que já passar o gradiente do gaussiano na imagem, ok? Só para ver, vocês saberem de onde é que veio aí o filtro gradiente do gaussiano, que é um dos mais utilizados para detecção de arestas. E aí o que o Kenny tinha proposto inicialmente, antes dele fazer essas coisas juntas, aplicar, um algoritmo que tem basicamente 3 passos para detecção de arestas. Aí sim, agora aqui no final a gente vai ter arestas detectadas, né? Com posição, orientação, tudo calculadinho. Então vamos guardar aqui o nome dessas funções. A primeira função é Kenny Enhancer, né? A uma imagem. Depois aplicar non-max suppression ao resultado disso. E depois aplicar hysteresis threshold, né? Hysteresis é isso mesmo, de ficar, né? Não deixar, aliás, é o correto, não deixar ficar com problema de altos e baixos, ok? Isso. Então, com essas 3 funções, ele propôs um algoritmo robusto, que foi utilizado ainda hoje, né? Deve ser o que está implementado na OpenCV, provavelmente, né? Quando vocês mandarem realçar, extrair nearestas, ela deve usar isso aqui, ok? Pelo menos era, né? Não sei se ainda está com essa implementação. Como é que funciona o Kenny Enhancer? Kenny Enhancer a gente já viu, acabou de ver agora há pouco, né? É só você aplicar a suavização gaussiana aí de J, é o primeiro passo. Lembrando que dá para fazer isso aqui de uma vez só, né? Ok. E aí calcular os gradientes. Dá para, pelo menos, já aplicar a suavização, calcular o gradiente em Y, aplicar a suavização, calcular o gradiente em X. Isso dá para fazer num passo só, né? Esses dois. Ok? Usando a proposta final dele. Tá? Na proposta inicial dele, primeiro ele aplicava o gaussiano, depois ele calculava os componentes do gradiente, né? Em X e em Y. Gradiente de Roberts, ele usava, aquele que é 1, 0, 1 menos 1, aliás, né? 0 e 0, e 1 menos 1, 0 e 0.
mais simplesinho de tudo para ser muito rápido. Antigamente não se tinha poder de processamento para isso, né? Tá? Aí depois sim, estimar a magnitude da aresta. Para estimar a magnitude eu teria que pegar a imagem Y em X e sair calculando a norma, né? Para cada pixel de Y ao quadrado, mais cada pixel de X ao quadrado, acha a raiz disso, aí você tem resultado, uma terceira imagem, que é a imagem de magnitude desses dois, ok? Isso está representado aqui, ó, por essa função que a gente chama de ES de J, né? Jx de J ao quadrado, mais Jy de J ao quadrado elevado a meio, né? Ok? E aí depois, usando isso aqui, né? Aliás, desculpa, usando ainda o Jy, Jx, se eu jogar na função tan2 lá, né? É isso que eu estou sugerindo aqui, joga na tan2 da linguagem C, que ela vai devolver para você qual é o ângulo relativo aquelas duas direções do gradiente, né? Aquelas respostas do gradiente, aliás. Gradiente em Y, gradiente em X, joga na tan2 que ela te dá o ângulo. Faz isso também para cada posição da imagem. Então, cada posição da imagem já tem uma estimativa do ângulo e tem uma estimativa do quanto está mudando a aresta. Veja, eu ainda não tenho a aresta determinada aqui, né? Eu só tenho ela realçada, por enquanto. Ainda continuo com algumas estruturas aqui, mas agora eu posso usar essas estruturas para extrair a minha aresta propriamente dita. Então esse foi aí o primeiro passo. O segundo passo, no max suppression, significa que eu tenho que retirar daqui os que são mínimos locais. Então veja, quando eu tenho uma aresta, na verdade, se a gente pensar numa imagem em 2D, né, como sendo uma superfície, eu vou ter os meus pontos de aresta, eles vão ser eu vou ter algo como uma celazinha, né, que vai ao longo da minha aresta, né? Às vezes ela está mais baixa, porque está com problema, a aresta não está aparecendo direito, mas ela não vai variar muito na altura. Só que ela vai ter para um lado aqui e para o outro lado, eu vou ter que encontrar esse máximo da crista. É como se eu tivesse que caminhar pela crista, né, de uma cadeia de montanhas e sair jogando, tá do meu lado direito, tá do meu lado esquerdo, zero, joga todo mundo para zero. E mantém só os pixels que está na crista com o valor 1. É isso que essa função aqui faz para gente. Então, mais ou menos o algoritmo, né, considerando 4 direções aí, 0, 45, 90 e 135, cada pixel que eu tiver na minha imagem, né, eu vou ter que usar, né, o eteta lá, né, achar a direção dk que melhor aproxima essa direção que eu tenho lá no... dk é uma dessas 4 aqui, ó, 0, 45, 90, 135. E aí sim, achei essa direção, olha para um lado, olha para o outro, é esse que está aqui de baixo, se é S de J for menor, né? Quer dizer, no final das contas, aqui, se ele for maior do que os dois vizinhos dele, o valor dele é S de J. Se não, se ele for menor do que pelo menos um dos dois valores, é sinal que eu ainda não, por exemplo, nessa situação aqui, eu ainda não cheguei no topo. O topo está aqui, né? Aí, o pixel central, esse aqui, está menor do que esse daqui. Aí eu jogo fora, tá? Jogo o valor dele para zero. Então, nessa hora que eu faço isso, eu só vou detectar os pixels que o valor dele realmente está... Quer dizer, ainda assim ele pode ser um máximo local, né? Porque eu posso estar aqui, eu posso ter um pixel aqui que eu tenho uma reentrânciazinha, o pixel do lado continua negativo e esse cara ser mais alto que esse. Mas tudo bem, pelo menos já elimino muitos pixels aí quando a gente faz percorre a imagem fazendo essa verificação, ok? Aí a saída desse no-max suppression aqui é uma imagem, né? Uma outra imagem, mas eu já afinei as minhas arestas. O ESDJ vai ter valores definidos, provavelmente eu vou ter algum máximo local ainda, né? Mas aí agora o que a gente tem que fazer é sair realmente percorrendo a aresta na direção dela, que é um terceiro passo, aquele passo do estressar. Ainda agora que eu ainda não tenho aresta determinado, que eu tenho uma imagem onde eu tenho os pontos que realmente estão na aresta, com certeza eles estão lá. E muito ponto já foi eliminado aí, que não estava na aresta.
ok? Aí falta o terceiro passo, que é eliminar os máximos locais. Eu quero ficar com os máximos globais, né? Que são exatamente os que estão na crista. Eventualmente, se ficou algum máximo do ladinho da crista, eu vou ter que jogar esse cara fora. Mas agora veja, colocando uma aresta, a aresta, ela tem um threshold, né? Só que qual é o threshold que eu vou usar para definir essa aresta? Se eu colocar um threshold muito alto, algumas arestas eu não vou pegar, eu vou perder algumas arestas na minha imagem, né? Então a ideia é que agora a gente baixe esse threshold e encontre um ponto. Encontrando um ponto que está acima desse threshold, mais baixo, certamente ele é candidato a ser um ponto que esteja numa aresta, a menos que ele seja um mínimo local, né? Mas se ele estiver na aresta, aí, se eu olhar os vizinhos dele, e esses vizinhos também tiverem um threshold, né, na aresta, ok? Eu não vou... Então, eu tenho que balancear esse threshold para não pegar nem tão baixo, nem tão alto. Se eu colocar muito baixo, eu vou pegar um monte de coisa que não é aresta. E se eu colocar muito alto, eu não vou pegar aresta nenhuma, certo? Mas aí eu tenho que achar um máximo, um threshold mínimo, né, que seja o máximo possível para que eu diga, ó, isso aqui é uma aresta, né? E a partir daí eu baixo o threshold. Se os pontos vizinhos desse cara tiver o threshold acima do threshold de baixo ainda, aquilo para mim é uma aresta. Isso aí vai evitar aquela questão da histereses, né, que a gente citou lá no início, ok? E é o terceiro passo, terceira função, que é a histerese threshold. Então eu tenho a entrada IN de IJ, né? Eu tenho lá o Eθ de IJ. Lembrando que o Eθ de IJ agora já está com aqueles outros pontos de mínimo, de máximo. Ele tem máximo local ainda, mas não tem mais os outros, bom, está tudo zerado, né? E aí eu estabeleço esses dois thresholds, né? Um mínimo e um máximo. Então, para detectar se um ponto está numa aresta, veja bem, se eu tenho uma aresta que ela ela não está tão alta aqui, mas em um determinado ponto ela está alta o suficiente, quando eu pego esse threshold mais alto, quando eu chegar naquele pixel, eu vou conseguir detectar essa aresta. E aí, se eu sair caminhando nessa aresta com um threshold mais baixo, em algum momento eu vou, né? Claro, aí quando eu chegar abaixo do threshold, desse threshold mais baixo, eu digo, não, agora não é mais aresta. Minha aresta acabou. Então é isso que esse terceiro passo aqui faz. Para todos os pontos em IN de J, passando numa ordem fixa, localiza um ponto, um pixel, né, que não esteja visitado ainda, eu vou ter que estabelecer um flag, né, para assim que eu visitar ele, eu coloco o ponto visitado. Ok, que seja maior do que o threshold mais alto que eu estabeleci. Encontrei esse ponto, com certeza esse ponto está numa aresta. Aí eu vou tentar achar uma cadeia de máximos locais conectado. Eu tenho a direção da aresta, né, caminhando para uma direção e para outra, que seja mais alta do que aquele threshold mais baixo meu. Se for mais alto do que o threshold mais baixo, está valendo, né? Com isso eu vou detectar, vou conseguir detectar essa linha, mesmo que ela não tenha uma ativação, né, tão alta assim, ok? Que no algoritmo de realce não tenha funcionado tão bem, por exemplo, né? Ok? E aí, quando eu encontro esses pontos, eu marco eles como visitado. Veja, quando eu passar por ele lá embaixo de novo, na minha imagem, né? Ele já vai estar como visitado, opa, isso aqui já faz parte de uma aresta. Senão, eu vou detectar outras arestas, né? E aí eu tenho que saber nessa hora, né? Se eu já visitei. Se eu já visitei a uma, se eu não visitei ainda, provavelmente eu tenho uma outra aresta. Claro, tem alguns processamentos aí, porque se eu detectar uma, né? Um ponto da aresta, com certeza a aresta toda vai ser detetada por esse algoritmo. E aí, cada ponto que eu deteto, que eu não visitei ele ainda, é uma nova aresta. Com isso, veja, eu consigo, inclusive, detectar várias linhas, né, na minha imagem. Ok? Não sei se vocês entenderam o algoritmo direitinho, mas o resultado disso é um conjunto de listas de arestas, descrevendo a posição. Posso colocar a posição como sendo o primeiro ponto que eu encontrei, não precisa ser exatamente o centro, só para dizer isso aqui está numa aresta, esse ponto está numa aresta, né? A partir daí, se eu quiser saber o
ponto final da aresta, eu caminho numa direção ou na outra, eu consigo saber. Se eu quiser outras coisas, que o meu descritor tenha outras coisas. Tá? Aí eu tenho também uma imagem de orientação, né? E tenho uma imagem de magnitude. Ok? Seria a saída do algoritmo de Kane para detecção de aresta. Funciona muito bem esse algoritmo, e é um dos que é utilizado. Tá? A questão da histerese lá é para reduzir a probabilidade de falsos contornos. Você só vai pegar realmente pontos que estejam acima de um threshold mais alto, né? Ok? E o mais baixo, ele vai garantir que mesmo que a aresta fique mais fraquinha, você ainda assim consiga pegá-la, né? Ok? Legal. Com isso, o resultado se vocês encontrarem esse algoritmo de Kane, vocês vão ver que realmente ele dá uma linha bem fininha aí, né? Eu acho que ele está implementado na OpenCV, salvo engano. Vou pedir para vocês implementar. Bom, fora isso, o que o Roberts havia proposto antes, né, do Kane propor esse algoritmo, é passar esse filtro numa direção, um filtro na outra, encontrar a magnitude, e aí só sair marcando como aresta todos os pixels em que essa magnitude ela é maior do que um certo threshold. Né? Veja bem, com isso a gente ainda está só dizendo, esse pixel está no aresta, esse pixel não está em aresta. Teria que ter uma outra parte aí, né, faltando na proposta original lá de Roberts, para realmente fazer a determinação da posição da aresta e quais os pixels, né, para fazer um descritor mais inteligente. Tá? O de Sobel seria a mesma coisa, só que aí a máscara seria que ele propôs, né, seria essa daqui, ok? E tem o de Prewitt, né, que é -1, -1, -1, também pode ser a mesma coisa disso, ok? Mas veja que o Kane realmente faz com essas três funções aqui, né, ele consegue produzir no final, ele dá um algoritmozinho bem completo, né? O algoritmo de Kane está bem explicadinho lá no livro do truco, implementado inclusive com direções. Ok. Então isso foi para a aresta. Eu acho que vocês mais se precisar, né, e no trabalho que vocês vão ter que fazer, é tranquilo fazer isso. E acho que alguns de vocês até já tinham feito no passado. Mas aí alguém chegou e falou, poxa, mas a gente só deteta aresta, e se eu quiser detectar uma estrutura como isso aqui, por exemplo? Isso aqui é um canto, né? É o que a gente chama de canto, né? Isso aqui é uma aresta. Todo mundo é preto de um lado, por exemplo, e eu coloquei já de cor diferente aqui, propositalmente, para vocês verem que aqui já tá com erro, né? Ok? E aqui tá provavelmente todo mundo não é preto, mas vai estar próximo de preto, certo? O gaussiano ajudaria a eliminar esse erro. Mas beleza, entendendo que aqui a gente tem uma aresta, né, uma borda, e aqui a gente tem um canto, o que o Harris fez depois, mais à frente, foi propor um algoritmo para detecção desse tipo de estrutura, que é super importante, aparece em vários, é o que mais aparece na imagem, se a gente pensar, né? A gente olha na imagem, a gente vê ela. Se eu conseguir agrupar, por exemplo, esses cantos de maneira e determinar qual é uma rotação que foi feita para chegar àquela configuração, eu poderia conseguir jogar algumas invariâncias aí. E usar isso para detecção de cadeira, por exemplo, de mesa, de porta, né? Ok? Então, além das arestas, detectar também os cantos. Na verdade, os cantos dão muito mais informação do que as arestas, e é o que é mais utilizado hoje. Então, como é que se detecta canto? Vamos considerar o gradiente dessa imagem aqui, vamos considerar dessa de cá primeiro, 3×3, né, gradiente 3×3. Na primeira posição vai dar 0, na segunda posição vai dar alguma coisa diferente de 0, né, gradiente em X, o gradiente em Y vai dar tudo 0 provavelmente, ou próximo de 0, né, por conta desses errinhos aqui para essa imagem, ok? Legal, mas vamos pegar esses gradientes em X e gradiente em Y e criar uma matriz de 4 posições, uma matriz 2×2, né? E sair jogando nessa matriz a imagem,
de gradiente, né? Que eu teria uma imagem em X e uma imagem em Y. A partir dessa daqui, vamos pegar a imagem em X numa determinada vizinhança, não só um ponto, mas numa região, fazer um somatóriozinho dessa imagem em X e jogar aqui na primeira posição, ao quadrado, né? No caso. Então, é X vezes é X. Multiplica por ele mesmo, numa determinada vizinhança, e joga o somatório nessa primeira posição. Aí pega a imagem X, multiplica pela imagem Y, numa determinada vizinhança também, então, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, etc., e joga aqui na segunda. Veja que aqui seria Y vezes X, mas que é a mesma coisa que X vezes Y, né? Então, vou pegar esse somatório que foi jogado aqui e repetir do outro lado, para a segunda linha, primeira coluna aqui, né? Ok? E aí, no elemento 1, ou 2, 2, se quiserem, né? Entendendo que eu estou iniciando em 1 aqui, né? No 2, 2, vamos jogar só os elementos da segunda imagem elevados ao quadrado, mas também numa vizinhançazinha ao redor, ok? Então, esse somatório aqui é justamente pegar o valor do gradiente em Y, elevar ele ao quadrado numa vizinhançazinha e fazer o somatório. Tá? Legal. Com isso, a gente tem essa matriz aqui. Para essa imagem, pode fazer o mesmo para essa. Eles vão sugerir coisas diferentes, ok? Aqui. Se essa minha imagem ela fosse de uma cor só, não tivesse esses outros pixels aqui, né? Não tivesse uma borda e não tivesse um canto, fosse uma imagem de uma única intensidade, né? Os valores aqui seriam o quê? Seria tudo zero, né? Todo mundo concorda com isso, né? O gradiente ia dar zero em X, ia dar zero em Y. Quando eu pegar o somatório de zero de uma vizinhança, ia dar zero. Então, eu ia ter zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui. Essa matrizinha aqui, ela caracteriza a estrutura dos níveis de cinza dessa imagem para cada pixel aqui, ok? Então, para esse pixel, eu calcularia faria, né? Montaria essa matriz, para o próximo pixel montaria a matriz, próximo pixel e assim por diante até o último pixel. Nesse caso aqui eu tenho se eu tiver filtro 3x3, eu vou ter só nessas regiões aqui, né? Definida. Eu vou ter 9 matrizes, né? Mas já dá para, se eu pegar uma imagenzinha desse tamanho, já dá para caracterizar. E aqui também, daria para caracterizar. O que vai acontecer aqui? Essa caracterização da vizinhança, né? Através dessa matriz. Essa matriz aqui, ela é uma matriz que pode ser, eu tenho a mesma coisa aqui, né? E aqui, tá? Ela pode ser diagonalizada, né? Quer dizer, esse cara e esse cara ser levado a zero, e aí eu vou ter aqui e aqui o quê? Eu vou ter exatamente os valores, né? Da matriz, quando eu fizer isso. Se eu diagonalizar, pegar essa matriz aqui, quer dizer, não vai ser o caso quando todo mundo for zero aqui, né? Aí ou quando todo mundo for de uma única cor, porque aí eu vou ter tudo zero aqui, já vai ser uma matriz nula, né? No caso. Mas se eu tiver alguma coisa que seja diferente, que não tenha uma intensidade única, eu vou ter valores definidos aqui. Vou ter valores diferentes de zero aqui nessa matriz. E aí, nessa hora, como eu tenho uma matriz que esse valor aqui é igual a esse, né, uma matriz simétrica, os elementos de um lado da diagonal igual aos elementos do outro lado da diagonal, tem como eu pegar ela e diagonalizar, e aí quando eu faço isso, jogo esses dois caras para zero, esse e esse, eu vou ter aqui exatamente os autovalores dessa matriz. Pô, veja que legal. Então, os autovalores dessa matriz aqui, e lambda 1, lambda 2, aí acho que vocês se lembram de autovalores de autovetores, como é que a gente faz para calcular eles, né? Resolve aquela equação característica lá, lambda i menos a, x igual a zero, né? Quando você resolve essa equação, você encontra o lambda 1, lambda 2. O lambda 1 e lambda 2 vão te dar exatamente como é que é a estrutura dessa sua imagem, ok? Veja bem, eu falei que se for tudo zero, se for tudo um nível só aqui, significa que os dois vão ser zero. O lambda 1 e o lambda 2 vai ser zero.
Então, nessa hora, se lambda 1 e lambda 2 for igual a zero, eu já sei que eu não tenho nenhuma aresta e não tenho nenhum canto, não tenho nenhuma estrutura. Meu nível de cinza é tudo igual na imagem, ok? A partir do momento que eles forem diferentes de zero, pelo menos um deles for diferente de zero, eu vou ter alguma coisa representada. E essa matriz, ela é essa daqui, né? Quando eu chego, ó, matrizinha assim, ela é o lambda 1, lambda 2, os dois, se os dois forem definidos, os dois vão ser positivos. Primeiro que eu tenho quadrado aqui, né? É x ao quadrado e é y ao quadrado. Os dois vão ser positivos, ok? Ou seja, são não negativos. Se a gente pegar o menor deles e assumir, né, esse menor como sendo o lambda 2, poderia ser o lambda 1 também, né? Qualquer um dos dois que vocês pegarem como sendo o menor. Veja, o menor pode ser zero ou pode ser um valor diferente de zero. Se o menor for diferente de zero, o outro também é diferente de zero. Se o menor for igual a zero, no caso de eu não ter os dois iguais a zero, o outro vai ser maior do que zero. Ok? No caso de um deles for igual a zero, significa que eu vou ter algo parecido com isso. Ou, se os dois forem iguais a zero, desculpa, eu vou ter algo parecido com isso. Se um deles for igual a zero, eu vou ter uma aresta. Ele vai me caracterizar uma aresta. Tá? Um deles igual a zero. Por exemplo, aqui a gente assumiu o lambda 2, né? Igual a zero. Tá? Aí o lambda 1 é maior que zero. Então, se um deles for definido, eu vou ter uma aresta. E eu só vou ter um canto quando eu tiver duas arestas na minha imagem. E que hora que eu tenho duas arestas? Na hora que eu tenho os dois valores diferentes de zero, tanto um quanto o outro. Então, pega o menor deles. Se esse menor for maior do que zero, significa que eu tenho algo parecido com isso. Ok? Agora, veja bem. Se eu estiver exatamente nessa posição aqui, eu vou ter essas duas direções. Vou ter essa aresta aqui, né, que é uma das direções, e vou ter essa daqui, que é a outra direção. Os dois vão ser diferentes de zero. Se eu estiver nessa posição aqui, de cima, eu também vou ter ainda, ó, eu vou pegar esses caras aqui, né, no somatório, eu também vou ter um deles ainda diferente de zero e o outro também diferente de zero. Só que quando eu estiver aqui, os dois vão ser mais baixos. O maior deles vai ser mais baixo e o menor também vai ser mais baixo um pouquinho do que quando eu estiver aqui. Mas eu consegui, então tudo que eu tenho que fazer agora é sair percorrendo esses pixels e ver em qual deles, o menor deles, é mais alto. Tá? Ou seja, então, pegaria agora essa estrutura aqui, né, que a gente criou, essa matriz lâmina 1, lâmina 2, para todos eles, para todas as posições da minha imagem, e eu saio percorrendo ela e vendo onde os dois são diferentes de zero, pego o menor deles, né, e aí eu ordeno essa bioestrutura pelo menor deles. E aí eu saio percorrendo de novo essa estrutura e verificando desses menores se para baixo tem algum pixel, né? Eu já peguei o maior dos menores, se para baixo na minha estrutura tem algum pixel que seja vizinho desse pixel cujo lambda 2 eu estou considerando no momento. Se tiver, eu jogo esse cara fora. Significa que nessa hora eu consigo distinguir entre esse daqui, onde o lambda 1 e o lambda 2 vai ser um pouquinho menor, desse pixel de baixo. Na verdade, em todos aqui, eu vou ter o lambda 1 e o lambda 2 definido, né? Ao redor desse pixel. Se eu já venho para cá, aí provavelmente só vou ter um pixel lá. Ó. Se eu estiver nessa posição aqui, eu só vou ter um pixel diferente dos outros, né? Na minha imagem. Então, aqui nessa hora, provavelmente só vou ter um dos lambdas definidos. Eu não vou ter os dois lambdas definidos. Não sei. Boa pergunta. Calcular para essa imagem aqui e ver o que vai acontecer. Mas para eu ter os dois definidos, tanto o lambda 1 quanto o lambda 2, com certeza, quando a minha máscara estiver a minha vizinhança, né, tiver ao redor desse pixel aqui, ó, que seria esses, né, tiver ao redor desses pixels aqui, que seria esses, nessa hora aqui, ao redor desse pixel, eu ainda vou ter valores definidos de lambda 1 e lambda 2, só que um pouquinho mais baixo do que o valor aqui para
lambda 1, lambda 2, quando eu estiver considerando aquela matriz nesse ponto aqui. É isso que eu quero dizer. Ok? Legal, então eu acho que eu dei mais ou menos a ideia aí de o que seria um algoritmo já para localizar os cantos, não só para realçar, né? Para realçar, na verdade eu tenho uma matriz de matrizes, né? Eu tenho uma matriz onde cada posição é uma outra matriz. De lambda 1 e lambda 2, basta você percorrer nessa matriz e verificar agora onde eu tenho os dois maior do que um determinado número. Com certeza eu vou ter um canto ali, e aí para determinar onde é que está o canto, eu vou ter que olhar os vizinhos e ver qual desses vizinhos tem o lambda 1, lambda 2 mais alto possível. Ok? O que tiver mais alto possível vai ser a posição do canto. Os outros eu jogo fora. Tá? E é justamente isso que faz esse algoritmo aqui, que também está no livro do truco. Depois vocês dão uma olhada melhor para tentar entender ele. Mas o que esse algoritmo faz a entrada é uma imagem, né? Tem um threshold aí para o lambda 1 ou lambda 2, né? Que é tal, esse threshold, e um tamanho da vizinhança. Eu sugeri para essas imagenzinhas aqui pegar uma vizinhança 3x3, mas normalmente essa vizinhança ela é maior, ela é até 10x10, ok? Então, o que o algoritmo faz? Calcula o gradiente na imagem, né, I de x, y, para cada gradiente significa já ter a magnitude calculada, né? Okay? Para cada pixel P, compõe aquela matriz C, numa vizinhança, calcula o gradiente em X, gradiente em Y, né? Aí compõe aquela matriz C numa vizinhança, 2n mais 1, calcule lambda 2, que é o menor dos valores, pode ser qualquer um dos dois, né? Se esse lambda 2 for maior do que tal, o threshold salva isso numa lista mantém isso numa lista, né? Se for menor do que o threshold, né, significa que eu não tenho um canto. Eu vou ter uma aresta ou vou ter o mesmo nível de intensidade para todos os pixels. Eu descarto aquele ponto, né? Ok? Feito isso, eu vou ter uma lista com um monte de posições que pelo menos as ao redor desse ponto aqui vão estar nessa lista, né? E aí o que eu tenho que fazer é percorrer essa lista agora e verificando quem são os mais altos. Para isso, ordena essa lista em ordem decrescente de lâmina 2. Opa, legal. Então, provavelmente, as posições dos pixels aí na lista vão mudar, né? Os que têm valor mais alto vão lá para cima. Aí, começando de cima para baixo, para cada ponto corrente, apague todos os pontos que aparecem na lista depois, todos os que eu marquei como sendo cantos, né? E que estejam na vizinhança desse ponto que eu estou correntemente. Tá? Veja bem, com isso só vai sobrar nessa minha lista só os pontos que realmente sejam como esse daqui, ó, que tenha lambda 1, lambda 2 mais alto possível. Ok? Esse é o algoritmo que está lá no livro do truco e vocês vão implementar ele depois. Ok? Como é que a gente estima esse threshold? A gente pode usar o histograma de lambda 2 para calcula primeiro, né, todos os lambda 2, aí baseado no histograma a gente, vou cortar aqui, ok? Determinar a vizinhança também não é trivial, mas sugerindo, né, valores entre 2 e 10 aí têm sido usados como na literatura, ok? Lembrando que geralmente a gente tem uma imagem bem grande, né? Ali a gente estava com a vizinhança 3x3, vizinhança 1, né? Aliás, bem pequenininha. Não sei se vai funcionar de acordo, mas provavelmente a gente vai conseguir detectar aquele ponto central como sendo o canto. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa extração de cantos. Eu vou passar os operadores de Frey e Shen, na sequência a gente para e continua a partir da próxima aula com outros que vão faltar. Legal, aí operadores de Frey e de Shen eles também foram definidos para você detectar arestas. Só que ele usa uma sacada bem legal.
ao invés de usar o gradiente, o problema do gradiente é qual é o valor do threshold para o gradiente. Tá, eu tenho as arestas todas realçadas numa imagem, mas qual é o threshold que eu vou utilizar? Se eu colocar um threshold muito baixo, eu vou pegar tudo quanto é erro da imagem, máximos locais, etc., né? Tudo isso como sendo aresta. Se eu jogar um threshold muito alto, eu posso perder algumas arestas. Então, assim, ele não funciona bem como a gente espera, né? Mesmo usando lá o algoritmo de Kane, pode ser que não funcione direito. Aí, o que Frey e Chen fizeram? Eles chegaram e fizeram essa proposta aqui. Eu vou passar primeiro os filtros que eles utilizaram. Esse primeiro aqui ele criou um banco de filtros, né? O primeiro é o filtro média, se vocês se lembram. Poderia ser um filtro gaussiano aqui, né? Ao invés de ser um filtro médio, você pode substituir pelo gaussiano também, né? Mas vamos entender que o K igual a zero é um filtro passa baixa, né? Ok? O K igual a 1 e a 2, aliás, a 1 e a 2, né? É o Sobel, né? Ele é parecido com o filtro de Sobel, não é isso? Menos 1, menos raiz de 2, menos 1. 1 raiz de 2, 1. Tá? Então, vê que no meio aqui eu tenho um valor um pouquinho, raiz de 2 é maior do que 1, né? Um valor um pouquinho mais alto do que 1. Ah, aqui é 0, 0, 0. Não dá para ver aqui, mas foi colocado só onde os valores são diferentes, o restante é 0. Então, 0, 0, 0 aqui no meio, 0, 0, 0 aqui no meio. E aqui também eu tenho o Sobel na direção detecta arestas verticais aqui, detecta arestas horizontais aqui, né? Então, detecção de aresta horizontal, detecção de aresta vertical, filtro horizontal, ok? É chamado de gradiente em X, gradiente em Y, né? Então é 0 e 1, tá certo. O 0 é aqui, K igual a 1 é esse aqui, aliás, gradiente em X, K igual a 2, gradiente em Y. Gradiente do gaussiano, Sobel. Ok. Vamos ver o 3 e 4, o que eles têm de característica? Ele tem um valor negativo aqui, né? Tem dois valores negativos ao lado de um valor positivo no outro canto. 0, 0, 0 aqui no meio. Não tem nada definido, é 0, né? E aí ele tem um valor positivo aqui, positivo ao lado desse negativo também. O que esse cara está pegando? Ele está pegando algo parecido com uma cela, né? Que desce assim, ele consegue pegar isso de um lado e de outro. Porque, não, aliás, o que pega a cela é esse aqui, né? Mas ele pega alguma estrutura aí, tá certo? Se eu tiver uma aresta aqui no meio, ele consegue pegar. Uma aresta que seja mais fininha um pouquinho, né? Tá? E esse aqui é o mesmo desse, mas só que dado um tombo, né? Aí os valores negativos que estava aqui só passou para o outro lado, ao lado de um positivo, e aqui também o negativo ficou ao lado de dois positivos. Tá? E 0, 0, 0. Ok. O segundo, esse daqui de cima é parecido com um gradiente, só que agora está detectando uma aresta inclinada, então esse cara aqui ainda pega a aresta, parecido com esse aqui, né? O 1 e 2, ok? Esse daqui sim pega algo parecido com uma cela, né? Eu tenho valores altos de um lado e tenho valores baixos aqui no outro lado, né? Algo que sobe assim e baixo de um lado ele pega. Lembrando que é 0, 0, 0 e 0 aqui, e aqui também nos cantos são 0, né? E no meio é 0, ok? Esse quarto, esse da superior à direita aqui, né? Da última coluna, ele é se vocês se lembram, ele é o laplaciano do gaussiano, né? 4 no meio, menos 2, quer dizer, não é bem um laplaciano do gaussiano, ele teria algum valor aqui multiplicando, né? O laplaciano do gaussiano eu botaria 8 aqui, né? Para aqui 8, 9, 10, 11, 12, aqui dá 2, 4, 6, 8, não, tá certo, é 4 e 4, 8, então isso aqui é um laplaciano do gaussiano, exatamente. O valor é 4, ó, 4, 5, 6, 7, 8, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Zerou, né? Se eu fizer o somatório. Que já está normalizado também. Não precisa normalizar. Esse aqui eu tenho que normalizar, né? Não, provavelmente precisa normalizar. Tá? Aqui, ó, aqui eu tenho... Isso aqui não é um laplaciano do gaussiano. Isso aqui é um filtro que a gente não consegue definir o que ele é também. Ele é alto no meio,
depois ele diminui nas bordas, e depois diminui mais ainda mais embaixo. É como se fosse um gaussiano, só que com valores negativos. O gaussiano a gente sabe que não tem valores negativos, né? Ok? Esse é o 7, esse é o 8. Legal, o importante é entender esse e esse são arestas, esse daqui me parece também que é uma aresta, detetor de aresta, né? Esse aqui, ele vai detectar um pouquinho também aresta. O fato é que eu tenho vários filtros aqui, que alguns deles conseguem detectar arestas. Na verdade, eu posso entender que se eu passar esse filtro na imagem, eu estou retirando a energia da imagem, algum tipo de energia. Se essa energia estiver relacionada com a aresta, esses aqui é que vão pegar. E se não estiver relacionada com a aresta, os outros vão pegar. Bom, então, considerando arestas e não arestas, eu estou, de alguma maneira, pegando a energia total da minha imagem. Ok? Beleza. Aí o que eles fizeram foi definir energia de aresta como sendo somatório de 1 até 2. Então, eles não consideraram, para mim isso aqui também entraria, né? Mas eu acho que está trocado aqui. Esse sinal aqui era para estar aqui, ó. É exatamente isso, está errado. Então, por isso é que não é aresta. Isso aqui era, esse menos 1 era para estar aqui, nesse lugar aqui. Desculpem, foi feita essa troca aí. Ok? Então, de fato, a aresta é só esse, né? 1 e 2. Ok? Então, filtros 1 e 2, fazendo o somatório deles, eu tenho energia total das arestas. A energia total da imagem é o somatório de todo mundo, de 0 até 8. Eu tenho 9 filtros aqui, né? 1, 2, 3, 4, isso, 9 filtros. Fazendo o somatório de 0 até 8, eu tenho energia total. Aí o que eles fizeram? Vamos definir o cosseno do ângulo que eu tenho, do ângulo de um determinado ângulo, né? Vamos definir o cosseno desse ângulo como sendo a energia de arestas dividido pela energia total. Legal, veja que sacada legal. Agora aqui, ao invés de ele ter um threshold linear, como tinha lá no outro caso, ele tem um threshold angular. Se eu tiver isso aqui com valor mais alto, o valor mais baixo, aliás, significa que energia de aresta vai ser, quanto mais eu subo, né, se eu tiver o cosseno, ele é 0, ele é 1 embaixo, né, quando eu tenho o ângulo 0, e ele vai subindo. Então, se todo mundo for aresta aqui, significa que essa energia total ela vai ser baixa, ela vai ser a mesma coisa que a energia de aresta. Significa que isso aqui vai dar 1, essa divisão. E se eu tiver 0 de aresta, significa que essa parte de cima aqui, se eu não tiver aresta, tiver todo mundo igual, né? Todos os pixels iguais, essa parte de cima aqui vai ser 0. Nessa hora, o resultado disso vai ser 0. 0 é 90 graus. Então, veja, eu consigo definir agora aí um ângulo no meio, que fica mais fácil para separar que hora que eu tenho aresta, a partir do momento que eu tenho aresta, a partir de que momento eu não tenho aresta. Ok? Depende só do valor desse cara de cima. Então, ele sai daquele threshold linear que ele tinha e ele passa para um threshold angular. Claro, está usando o cosseno aqui, né? Mas é a mesma coisa, né? Basta calcular o arco cosseno, eu teria o ângulo θ, né? Ok? Basta definir, se o cosseno θ, né, for menor do que um certo threshold, para que isso aqui seja o contrário, né, o θ maior do que o threshold, você rotula isso como sendo um ponto em aresta. Essa é a contribuição que Frey e Chen deram aí na detecção de aresta, com esses filtros todos. Na verdade, se a gente pensar, esses filtros aqui, a gente pode utilizar ele para outras coisas também, não só para arestas, né, mas assim, eles fazer esse somatório deles todos serve como algumas características bem legais a ser utilizadas aí, como, mesmo que eu vou jogar isso agora em algum classificador, SVM, ou classificador estatístico, né, eu poderia utilizar algo parecido com isso também, né? Ou seja, nessa hora, além de captar energia de aresta, são esses dois aqui, a gente está captando energias que não estão diretamente relacionadas com a aresta. Lembra quando eu falei de aquelas outras linhas que eu mostrei que também o pessoal disse que é aresta? Provavelmente esses filtros aqui conseguiriam detectá-las, né? Esses outros filtros, ok? Esse aqui tipicamente a gente já sabe que é textura, né? Esse de cá. Esse daqui
ele vai detectar também textura, né? Porque é alguma coisa que é alto no centro e estou subtraindo as bordas um pouquinho mais longe, né? Ok? Essa foi a sacada deles. Então, eles definem aí, eles saem, né, de um espaço de gradiente, que seria acima de um certo nível, e passa para um threshold que me parece que é mais... Aqui, veja, mesmo que a minha imagem esteja bem fraquinha, né, os níveis de cinza, isso aqui vai valer ainda, né? Da mesma forma, esse threshold, né? Então, assim, isso aqui é empírico, tem que correr atrás para saber qual o threshold que se utiliza, mas é uma forma que funciona bem também para extração de aresta de imagem, né? Depois só sair com os outros passos do algoritmo de Canning para poder fazer afinar e determinar a aresta propriamente dita, né? Ok? Legal. Eu vou parar aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Pelo menos essa parte de aresta que já tenha ficado bem entendido, mas a gente ainda volta a ver um outro modelo para isso na aula que vem, que é a transformada de Huff, né? Só vou parar a gravação.